Boa tarde, salve, salve! Estamos na nossa live semanal e hoje eu tenho uma convidada muito especial que aparece bem pertinho do casamento para executar o trabalho dela. Bom, eu estou falando dos convites de casamento e nessa série Fiquei Noiva e Agora Como Organizar um Casamento Perfeito, nós falamos de cada assunto que envolve esse mundo do casamento. E nesse bate-papo de hoje nós teremos uma pessoa que entra com o trabalho dela bem específico para afinar uma parte que é muito importante, que são os convites. Afinal de contas, sem convite não tem casamento. E nos convites de casamento, a gente tem um serviço muito específico que são as caligrafias. E hoje nós vamos bater um papo com uma dessas pessoas muito especiais que fazem esse trabalho. Nessa série Fiquei Noiva e Agora Como Organizar um Casamento Perfeito, nós vamos abordar um determinado tipo de assunto que envolve o mundo dos casamentos. Eu sou Adriana Reis e estou muito feliz de você estar aqui comigo. Vamos aguardar a nossa convidada chegar e aí a gente bate um papo com ela, ok? Enquanto isso, me falem, como estão os preparativos do seu casamento? Você já fez o seu checklist? Você está em dia com o seu checklist? Todas as ações que você precisava tomar nessa semana você tomou? Você está em harmonia com o seu serviço de cerimonial? Vocês estão alinhados com todos os itens que vão aparecer pela frente? A nossa convidada chegou aqui e nós vamos bater um papo com ela. Vamos lá. Aguardando a dona querida entrar. Quem será a nossa convidada da tarde? Olha quem é a nossa convidada, Valquíria Lobo, a nossa calígrafa querida. Valquíria, como vai você? Tudo bom, Dri? Tudo jóia, graças a Deus. Tudo ótimo, que ótimo, graças a Deus. Valquíria, você também? Tô ótima, graças a Deus. Essa série, Fiquei Noiva e Agora Como Organizar um Casamento Perfeito, em cada live que eu faço, eu sano as dúvidas da audiência. Então, as noivinhas de plantão que têm dúvida em relação a determinados assuntos, a gente vai abordando um por vez. E eu resolvi, nesse período agora de pandemia, fazer lives com convidados para poder trazer conteúdo diferente, de uma visão diferente. E eu, antes de começar a falar sobre o seu trabalho, eu gostaria que você me contasse quem é Valquíria Lobo? Então, Valquíria Lobo é a mãe do Tiago, de 32 anos, e da Thalita, de 19. Eu, voluntariamente, sou chefe de escoteiros há 20 anos. E uma das maneiras que eu encontrei de criar o Tiago, que eu criei o Tiago sozinho, né? Thalita nem tanto, foi justamente pegar trabalhos de caligrafia. Não era o trabalho original, principal que eu tinha para geração de renda, mas ele me ajudou demais durante muitos anos. Eu acho que foi quase 20 anos também, viu, que eu fazia esse trabalho de caligrafia. Então eu peguei bastante experiência com essa questão. Eu tive muito contato com as noivas também, viu? E tinha aquelas que preferiam a caligrafia para escrever no envelope dos convites, né, do casamento. E foi assim o que me possibilitou, Dri, criar meu filho, comprar minha casa própria, viu? Foi o que realmente me garantiu aí conseguir levar a vida de uma maneira mais confortável. Que bacana. Nesse mercado, Valquíria, eu tenho muitas referências na caligrafia em nível nacional. Mas eu quero que você me conte especificamente como que você entrou nesse mercado. Como que você aprendeu a fazer caligrafia? Então, essa é uma pergunta que muita gente me faz, né? Perguntam se eu já fiz curso. Na verdade, eu nunca fiz curso, mas a minha caligrafia, as noivas me davam feedback de que era assim, às vezes até mais bonita, e bonita é relativo, né? Tem que agradar. Era mais bonita, mais bem feita, mais perfeita, elas falavam, né? Do que a de algumas outras calígrafas que tinham feito o curso. Então, na verdade, assim, eu treinei muito,
Tem até uma situação engraçada, Dri, que assim, quando eu fiquei grávida do Thiago, eu tinha 15 anos. Só que eu tinha cara de 12. Eu já tenho quase 50. Esse mês eu completo 49. E quando eu tinha 15, parecia que eu tinha 12. Então, assim, eu trabalhava numa loja de calçados, atendendo o público, era crediarista. E quando eu fiquei grávida e a barriga começou a crescer, ficou uma coisa assim muito chocante, né? Era como uma criança grávida. Então, eles me tiraram da função que eu estava e me trancaram no escritório, né? Para eu não ficar de frente para o público, porque não era agradável para as pessoas, né? Ai, e eu ficava numa salinha. Imagina, né? Aquela carinha de bebê com a barrigona. Então, eu ficava numa salinha que era assim, era a recepção do escritório. Então, como era uma loja de calçados, não era um acesso muito grande. E era o centro, assim, era o hall do escritório. Então, tinha a sala da contabilidade, a sala da chefia, da administração, e eles tinham um nome escrito na porta de cada departamento com uma fonte, né, uma caligrafia muito bonita. E eu passei ali meus quase 6 meses, né, porque eu vinha descobrir, eu já estava de quase 3, muito inexperiente, né? Eu ficava olhando aquela letra na parede, linda, passando a mão esquerda na barriga e a direita eu ficava acompanhando, assim, porque eu não tinha o que fazer. Eles me colocaram lá porque eles não tinham como me mandar embora. Não tinha essa função ali, né? Colocaram uma mesinha ali, me deixaram ali escondida para me esconder do público. E eu ficava ali sem fazer nada, atendia no telefone de vez em quando, eu ficava olhando, contabilidade, ficava olhando. E eu acho que aquilo aprimorou, porque eu sempre tive a letra bonitinha, mas porque eu treinava naqueles caderninhos de caligrafia de antigamente, sabe? Então foi assim. E aí uma amiga foi casar, pediu para eu escrever, e aí outra amiga, né, foi fazer um cartão para o namorado, pediu para eu escrever, e aquilo. E aí, né, começou. Foi assim que eu comecei. E aí chegou um tempo em que eu tinha assim, que passar até de madrugada fazendo, né? Os convites, porque as noivas elas têm muito problema, não sei, você deve saber mais disso do que eu, de prazo. Fornecedor combina prazo e não entrega no prazo, elas ficam enlouquecidas, né? Principalmente as noivas que não contratam um profissional para cuidar das coisas para ela, querem dar conta de tudo. Posso contar uma coisa? Que aconteceu com uma dessas noivas, ela quis fazer tudo sozinha, né? E chegou na quarta-feira o casamento. Isso faz assim, acho que faz uns 15 anos, mais ou menos, que aconteceu essa história. Eu não esqueci, porque eu fiquei muito assim, penalizada com essa noiva. Sabe? Porque ela chegou na quarta-feira, eu lembro que era quarta-feira, o casamento dela ia ser no sábado. E ela chegou para mim para fazer mais um convite, porque sempre tem os atrasildos, sabe? Eu chamava de os atrasildos. A pessoa contrata um número X de convites, né? Mas sempre tem assim, convidou um, e aí não convidou outro, e aí encontra no shopping e fala, e aí o casamento? Eles falam, então, seu convite está lá em casa, depois eu te mando, não deu tempo de entregar. Não tinha colocado a pessoa na lista, aquelas coisas, né? E aí vai aumentando, sempre tem os atrasildos. Eu falo que não adianta, aceita que dói menos, que sempre vai ter aqueles que você vai convidar de última hora, vai mandar esse sobrescritar, né? De última hora. Só que assim, ela estava num conflito tão grande para administrar tudo, para gerenciar tudo, que ela falou assim, ela chorou de verdade, chorou no meu ombro, tadinha. Por isso que eu não esqueço. Mesmo tendo passado tanto tempo, ela falou, não quero mais casar, eu não quero mais brincar disso, sabe? A sogra fica convidando todo mundo, não cabe mais ninguém no salão, eu não sei o que vou fazer, a comida não vai dar. E assim, eu não consigo mais. Eu precisei dar sabe, fazer uma consultoria de psicóloga para ela, sem ser psicóloga, porque ela estava num estresse, tadinha, por conta desse negócio de os prazos, né? As coisas não. Ninguém respeita o prazo, nem o pai, a mãe, a família, que não para de colocar gente para dentro da lista de convidados, né? Então isso daí foi o que me deixou mais penalizada. Foi a história mais dramática que eu tive com as noivas. Nessa fase, assim, hoje a gente tem um trabalho profissional voltado para os casamentos. A gente faz um comparativo em hoje e 15 anos atrás. 15 anos atrás, a gente tinha um trabalho profissional, começando a se profissionalizar. Eu faço festa tem 27 anos. Nossa! Então, assim, eu sou pioneira no segmento de cerimonial no estado de São Paulo. Quando eu comecei a fazer organização de festas, isso não existia. O primeiro escritório de organização de festas que teve em Ribeirão Preto foi meu. Então, assim, eu sou pioneira nesse segmento. Assim, eu falo e as pessoas falam, eu vou
eu vou pegar a caixa de contrato que eu tenho e vou levantar a data do primeiro contrato que eu vendi como organizadora de eventos para mostrar isso. Mas o que, que a gente tem? A gente tem hoje um planejamento, né? A base de tudo é planejamento. Então, quando você faz tudo com planejamento, você corre menos risco, você se aborrece menos, você gasta menos dinheiro, você tem um sofrimento menor, você gasta menos gasolina, é tudo diminuído. Verdade. Né? Fica tudo concentrado em cima do checklist, do planejamento. Então, é importante a gente pensar nisso, mas no passado a gente não tinha. E aí a gente tinha a mãe que ajudava, a gente tinha a tia que ajudava, a gente tinha a amiga que ajudava, a gente tinha todo mundo que queria ajudar e no final acabava deixando a noiva muito estressada, porque o casamento em si, Valquíria, você sabe que a mulher, ela cresce brincando de boneca. O menino cresce brincando de carrinho, de motinha, aí ele cresce, ele continua brincando de carrinhos, de motinhas, aumenta alguns zeros à direita. Aumenta uns zeros à direita e o brinquedo continua. Mas a mulher não. A mulher tem a responsabilidade da casa, né, do fogão, das crianças, do disso, daquilo. Por mais que eles ajudem, quem lidera um casamento é sempre a mulher. Ainda é assim, né? Eles são muito importantes, sem sombra de dúvida, mas a gente sabe que se a gente não colocar no prumo do jeito que a gente quer, não segue. Eles não foram preparados para isso. Os homens não são preparados, né? Desde a antiguidade, então, a gente tem essa herança genética que está no nosso DNA, infelizmente, que a gente tem que assumir isso. E a noiva, diante disso, ela não imagina a pressão que ela vai sentir do buffet, do espaço físico, da cadeira, do convite, do calígrafo. E aí ela vai deixando. E quando ela erra no prazo do convite, isso traz muitos problemas. Por quê? Muitos. Quando você compra convite a partir de 6 meses antes do casamento, no máximo 4. O convite demora 1 mês para ficar pronto, mais 15 dias para fazer a arte aprovar, são 45 dias. O calígrafo pede mais 1 mês, e aí? E você tem que entregar o primeiro convite 50 dias antes do casamento e o último 20. Por que tem que entregar o último com 20 dias? Porque a confirmação de presença é feita 15 dias antes do casamento. Então, as pessoas não happy hour para sexta-feira, né, Dri? Não, elas precisam de ter esse planejamento. Esqueceu o fulano de tal, inclui na lista, mas ele só pode receber o convite até 20 dias antes, porque no corpo do convite está a data da confirmação de presença. E o calígrafo é humano, né? Verdade. O calígrafo viaja, o calígrafo nem sempre está à disposição, o calígrafo dorme. Às vezes tem outro compromisso. E aí a noiva chega lá e fala assim, você pode escrever mais esse para mim? Só mais um? Ela não imagina a estrutura que existe por trás de uma caligrafia. A mesa, a luz, tinta? E a tinta? Risco, a mistura da tinta, que é sob medida. Depois que você escreveu, se você precisar reescrever, não vai ficar mais da mesma cor. Aí eu quero um marrom, dourado, avermelhado, puxado para o bordô. Fez a cor. Fez a cor. A gente tenta. Escreveu, acabou a tinta. Não pode guardar a tinta. A tinta não guarda. Ai, eu levava muito prejuízo. Eu levava muito prejuízo. É muito complicado. Levava muito prejuízo por conta disso, viu, Dri? Porque eu fazia tintar mais, porque eu já sabia. Você fez a composição, temperou a tinta, fez ali, né, a tonalidade mais próxima que ela queria. Se não é uma cor padrão, é preto. É o dourado puro que vem. Se não for aquela cor exata, se for uma composição, não adianta. Você não consegue a mesma tonalidade depois. Fica diferente. Se bem que eu falo assim para as noivas, né? Olha, os convites não vão se encontrar. Né? O convite de um não vai encontrar com o convite do outro. Então, ninguém vai saber que não é o mesmo tom, tá? Então, relaxa um pouco. Mas eu fazia sempre a mais, porque não aconteceu, tá? Vou te falar, foi bem uns quase 20 anos que eu fiz caligrafia. Eu não tive nenhum caso em que não teve convite extra. Nenhum. Não existe. Imagina, isso não existe. E assim, as que tinha menos eram as pessoas que estavam orientadas por profissionais. Porque a maioria naquela época, né? Faz bem, acho que uns 5 anos que eu parei, sabe? Assim,
Quanto mais para trás, mais difícil era, porque elas não tinham a menor noção, se embananavam todas, e aí chegava o caso de chegar nas vésperas do casamento, ela ainda tá com convite sendo entregue, sendo confeccionado. Você imagina o estresse de uma noiva que vai casar no sábado e na quarta-feira tá fazendo o convite, né? Então, assim, é fundamental você ter esse planejamento que você tá falando, e não dá para fazer a cor de novo. Então, eu fazia sempre a mais, porque, e sempre pedia para ela assim também, ó, se você quer 100 convidados, você não me apareça com 100 convites, porque a tinta espirra, porque o vidro vira, né? Eu posso errar. Pula. A pena pula. Terrível. É um trabalho artesanal e assim, não é caneta esferográfica, é uma pena mesmo, o negócio é... Né? Então tem toda uma dificuldade técnica ali, eu falo, ó, você me dá uns 2% de margem, pelo menos, e eu era bastante econômica, hein? Então essas coisas, esses detalhes, você não sabe, você só vai sabe quando? Depois que você casou, que já passou pela experiência. E tem aquele detalhe também, assim, por exemplo, ela tem 100 convidados, ela imagina que ela tem 100 convites. Ela não sabe fazer a conta de 1 para 2. Aí ela chegou com aquela caixa enorme de convite, com aquela lista, e você olha, até entender o que aconteceu ali por falta de planejamento, aí você vai falar, a noiva fica brava, aí você tem que administrar a braveza da noiva, e ela é exigente, ela precisa do prazo, e assim, a noiva... E dá para entender o lado delas, né? Elas sofrem demais, assim, ela não é... Eu falo assim, a noiva ela é um produto que não tem volta. E que a gente tem que tratar com todo o amor do mundo. É muito mais que um filho. Porque o filho, ele é seu para sempre. A noiva não. Ela tem dia para começar com você e dia para terminar com você. E é importante que você acolha essa moça da melhor... Porque a cabecinha dela tá cheia de sonhos, tá cheia de miragem, ela não tem a estrutura do que vai ser real, do que não vai. Aí, é o sonho de aquelas princesa emoções... dela, né? A emoção sobe, desce, a TPM, a espinha aparece na véspera do casamento. É muito sofrimento. Engordou, não cabe no vestido. Emagreceu demais, não cabe no vestido. Tem os dois lados, né? A gente não tem um equilíbrio. Então eu sempre digo assim, a moça enquanto noiva, ela é um tipo de ser humano. Que depois de 15 dias de casada, ela volta a ser aquela outra moça que quando foi pedido em casamento. É muito doido isso, é muito doido. Tadinha. Você que trata, por exemplo, dos assuntos, né? Além da caligrafia, você trata de outros assuntos, como os escoteiros, como os adolescentes. Sim. Então, é importante a gente entender que cada pessoa tem esse tipo de necessidade, né? A noiva, ela não é uma pessoa que você pega e destruncha ali, pronto, é assim. Não! Ela é o adolescente que você vai trabalhando, cada um na sua área, né? Estou fazendo um comparativo. Mas a noiva, ela sofre. E a parte da caligrafia, que é um dos últimos serviços, né? Que ela vê, porque assim, ela pega o convite que faltando 2 meses para o casamento. E isso se ela conseguiu comprar 6 meses antes. Porque se ela deixou para comprar de última hora, ela vai ficar estressadíssima entregando o convite e você, na condição de calígrafa, enlouquecida para poder ajudá-la, né? Porque, tipo assim, ó, você pode escrever. Eu caso sábado, daqui 3 semanas, você pode escrever? Não posso. Já aconteceu, já aconteceu. Não, imagino quantas vezes. E tem limite. Olha, nem é questão de vontade, sabe? Dói a mão para você escrever. Porque não é aquele negócio que você está escrevendo na escola, que você está fazendo suas anotações de aula, né? É um tipo de movimentação que você faz para caligrafar que compromete demais os seus tendões, entende? Então eu falava assim para as noivas, e eu sempre fiz questão de cumprir prazo por dó, porque eu sei que todo mundo furava com ela com os prazos. Eu falo, é questão de honra para mim, eu passo a noite, se for necessário, mas o prazo que eu combinar com você é o prazo que eu vou cumprir. E eu sei que muitas pessoas não conseguem esse tipo de profissional assim, né? Ponta firme que cumpre. Na maioria atrasa. Atrasa a gráfica, atrasa... Antes é a arte, a gráfica, depois todo o processo até chegar no calígrafo, e ela está com prazo apertadíssimo. Eu falava, olha, a minha capacidade, eu consigo entregar para você 100 convites por dia. 50 convites por dia se eu tiver com outro trabalho na agenda. Né? Se você falar assim, é urgentíssimo, eu não tenho capacidade
física de fazer mais do que 100 por dia. Minha mão começa a doer, a caligrafia começa a ficar feia e não vai ter jeito, por mais que eu queira. Então, não tem mágica, né? Sem contagem, ainda tinha época, perto de... As noivas antigas, não sei se é assim ainda, Dri, mas as noivas casavam muito em maio. Maio era uma época que tinha bastante, né? Às vezes eu não tinha espaço, não tinha. Eu falava, olha, não dá. Eu tinha que recusar o trabalho porque não rola. Você tem ali, humano, né? É um limite. Não dá para você falar assim, vou contratar alguém para fazer. É um trabalho específico, né? E é complicado se não fizer direitinho. E sem contar também, né, Val, que você não tem, por exemplo, só uma letra. Você tem outras letras também. E aí você tem que fazer o teste. Aí você, tipo assim, para você fazer um teste, às vezes faz uma manhã, até você chegar na cor. Sabe? Sim. Sim. Não é do jeito que elas imaginam que tá pronto. Né? Não tá pronto. É personalizado. Sim. A caligrafia é um negócio feito naquele convite, com aquela letra. Não tem como repetir. Verdade. É um negócio único. Isso. E é isso que dá o valor no negócio, viu, Dri? Porque se você pegar hoje com essas impressoras, computador, essas fontes bonitas que tem de computador, você consegue fazer um convite que você passa ali na impressora, mas não é a mesma coisa. A caligrafia, ela tem todo um significado, é uma arte realmente, né? Não é uma coisa assim, em série. É muito diferente. Tem um valor, assim, valor percebido muito grande, né, para as noivas, que é aquele sonho. Não se compara, tá? Por mais que seja prático, não se compara. Eu não estou vendendo meu peixe, não, porque eu nem atuo mais. A gente está só comentando. Não, a gente está comentando mesmo. Mas o grande lance assim, é entender raro, isso, né? Que é único. Foi feito para ela. O da amiga dela não vai ser igual. Um quadro, né? Você pega a Mona Lisa na internet, imprime no seu computador, põe na parede. É diferente do original ali, né? Que foi pintado por uma pessoa de verdade. É outro assunto. Exatamente. Por isso que é tão importante a gente valorizar. O casamento, ele, de uma forma geral, ele é feito por... ele é um produto humanizado, né? As flores, a música, o convite. É feito na máquina, mas ele tem uma... Depois ele vai ter um acabamento humanizado ali. Sim. O laço que você põe. Os laços, eles não ficarão iguais. A caligrafia não vai ficar reta, é humano. Né? Ela sempre vai ter uma nuance ali, porque foi feito por uma pessoa e não por uma máquina. E isso que eu acho que valoriza mais. Por isso que o casamento, a gente fala que casamento não é um evento. Né? Eu falo casamento não é evento, casamento é um rito. Então a gente precisa perceber isso, valorizar isso em cada pessoa que está envolvida no processo. E a noiva precisa aprender desde cedo a se planejar para fazer o melhor para ela. Para ela conseguir tudo do jeito que ela imagina que deve ser. Eu comprei os convites para manda escrever. Né? Manda escrever. Como assim manda escrever? Você combinou com o calígrafo? Tá tudo certo? Nossa. Ele vai pegar o seu serviço? Ele já fez a prova de cor? Tá do jeito que você quer? Mas precisa? Ué, mas... E esse olha... Teve uma febre por escrita Marsala. Marsala, cada um tem um olho. Um acha que é pink, o outro acha que é roxo, o outro acha que é berinjela, o outro acha. Então, assim, não dá pra... Não, me fale. E Tiffany? Tiffany nem existe mais, graças a Deus. Mas eu digo assim, o Marsala, eu não sei que cor que é Marsala até hoje. Eu não sei se é vermelho ou se é pink. Sabe assim? Cada pessoa tem uma visão. Você imagina fazer uma tinta? Nossa, eu imagino, eu sei como é que é. Difícil, né? E aí a expectativa e a realidade, né? A noiva imagina uma coisa, se ela não faz a prova, a hora que chega na mão dela aqueles 300 convites escritos com um pink, e ela pensava em outra coisa completamente diferente, meu Deus do céu. E você sabe que teve muita noiva que eu ofereci a prova para ela. Ela não pedia para mim. Ela não tinha ideia, porque ela acha que o que está na cabeça dela, ela me explicou, eu entendi. E não é assim que funciona. Porque eu já era macaca velha, falava, olha, é assim. E não adianta tirar fotinha
E mandar pelo celular não, porque não é a mesma cor. Não, Tem que ser prova não. real ali, ó, na mãozinha. Não é fácil, não. Esse mundo de casamento, ele é um mundo fantástico, mas ele é um mundo que tem muito a ser aprendido, né, Val? Principalmente pela noiva e por quem está atendendo a noiva, porque aquele casamento não é mais um casamento, é o casamento daquela moça. Não é? E dá um dó, né? Quando você tem, assim, aquele sonho desde criança, e aí, na sua vez, o negócio sai tudo de... pensa, na noiva fica chorando na quarta-feira, véspera do casamento, querendo desistir de tudo por conta de não ter conseguido administrar todas as variáveis que ela... É ponto cego, Dri, ela não imagina que ela vai passar por aquilo. Não. As noivas falam assim, eu quero Marsala. Marsala. Ué, como assim, Tom? Vai ser diferente do que eu te falei? Do que eu te imaginei? Elas não imaginam as coisas que podem acontecer. Elas não contam com a possibilidade de um fornecedor atrasar a entrega. Não contam com a possibilidade da mãe, do pai, do sogro, da sogra querer convidar mais 15 parentes. Não é? Esse negócio assim, tipo assim, ó, eu tô pagando, eu posso convidar quem eu quero. Não é assim que funciona, né? Não. Lembra, é tudo, eu acho assim, ó, todas as relações se baseiam no diálogo. Sim, quando verdade. Eu fecho uma noiva, eu falo assim, ó, vamos bater um papo bem franco, assim, vai ser a única vez que a gente vai ter que falar disso e depois eu não vou mais falar disso porque não me cabe. Vamos falar sobre isso, e são os pontos que realmente precisam ser tocados porque envolve dinheiro, envolve afeto, envolve responsabilidade. E a gente não pode fazer de conta que não existe. A gente precisa abordar para que ela tenha noção do que é que vai acontecer ali. Porque, tipo assim, ó, ai, minha família está pagando, mas o casamento é de quem? É da sua família ou é seu? Os convidados vão ser da sua família, você vai poder colocar meia dúzia, ou os convidados são seus e eles vão poder colocar meia dúzia, independente de quem é o dinheiro. Então, essa questão do casamento é muito complexa, não só na cor da tinta que vai escrever o convite, mas no conjunto. Mas o convite, ele vem para amarrar tudo o que aconteceu antes. Verdade. Não é? Quando eu chego com a caixa de convite lá para você, eu falo, olha, você pode escrever para mim? Posso? Qual que é o seu casamento? É dia tal. E como que você quer? Como assim? Exatamente. Aí você pega a sua listinha, né? Que todo mundo tem uma listinha, fala, vou fazer umas perguntas, senta aqui. Aí você pergunta, e a preparação da lista? E a preparação da lista? As listas que chegavam, eu tinha que orientar, anteriormente eu tinha que orientar a noiva do que ela tinha que me mandar. Porque ela queria que eu colocasse, assim, o que você vai escrever no convite? Você vai chamar o tio Toninho e família? Ou é senhor e senhora Antônio de Albuquerque Flores? Sabe, elas não tinham a menor ideia. E aí, assim, vai colocar senhor e senhora, mas eles não são casados, é namorada. Coloca senhor e senhorita, como é que põe? Todo esse protocolo, elas não têm a menor ideia. E sabe quando elas vão se deparar com isso? Quando a lista chega para o calígrafo, e o calígrafo fala assim, é para pôr esse ou é para escrever assim? A lista inteira. Então, até para saber como você escrever a lista, como você... Se vai colocar e-família ou não vai, o que significa colocar e-família ou não... Todos esses detalhes, elas não têm a menor ideia. E aí se embananam todas se não tem uma orientação direito, porque tudo tem um significado muito maior, uma consequência muito maior depois em todo o processo dela. E aí é onde elas piram, estressam. A gente, assim, não contempla, por exemplo, só o financeiro. A gente contempla todo o lado emocional, porque você imagina, eu quero que você escreve meu convite de Marsala. Aí o meu Marsala é pink e o seu é vermelho. Aí você fala assim, tá, eu vou escrever de Marsala, mas qual que é o tom? Como assim? Não, aí é o lado emocional, porque tipo assim, você já combinou o valor, você vai fazer o serviço. E a parte emocional do produto? Como que vai ficar a parte emocional do produto? Porque na cabeça dela, ela já viu o convite escrito. Sim. Ela já viu sua letra, ela já imaginou a cor, tá tudo certo. Mas Sim. Aí tem aqueles nomes, né, que são... cheio de S, de R, aqueles nomes, né? Aqueles sobrenomes que a gente sabe que existem. Os alemães, por exemplo, têm uns sobrenomes bastante complexos. Então, assim, contemplar essa sobra de convite, contemplar a cor, tudo isso faz parte
do final. Mas e se não foi planejado no início, a gente acaba não tendo condição de realizar um bom trabalho de calígrafo no final. Exato, exato. Ela tem que saber uma série de coisas que ela não, nem imagina que ela não sabe. Né? É aí que eu acho que é o grande problema. Né? A noiva não sabe que não sabe. E é onde dá o estresse. E aquilo que era para ser um sonho de princesa acaba se tornando um inferno na vida da pessoa. Né? Então tem uma série de coisas que precisam ser aí até mostradas. Como você falou, eu achei ótimo. Falei, ai, gente, que bom que tem profissional que fala assim, vamos conversar sobre isso. Né? Que nem era para eu te falar, mas vamos falar porque é importante. De quem que é o casamento? Né? Não assim, cabe a mim sua relação com sua família, mas... Mas você sabe, Val, eu só tomei essa postura de uns anos para cá. Porque quando eu comecei a fazer festa, eu também não tinha esse entendimento. Eu não sou uma pessoa... Eu sou ariana, né? Ariano, você sabe como que é. Como que é? É assim, né? Prático até mandar parar. Então, até mandar parar. Eu sou aquela pessoa que resolvo o que você quiser. Não só na minha casa, com o meu marido, com o meu filho, com os meus amigos, mas com o meu cliente. Se me contratou, eu já falo para a pessoa, eu não sou aquela pessoa que vou te idolatrar, que vou te mimar, que vou te puxar a sardinha. Ai, nossa, seu brinco tá lindo, combina com a sua blusa. Não. Você vai casar, eu sou a pessoa que vou transformar o seu sonho em realidade. E a minha parte é dura. Então, assim, o que você precisar de mim, você pode contar. E aí, quando a gente pensa no conjunto do casamento, a gente entende que ela não tem essa maturidade. Sim. E aí tem que ter alguém. Eu tive, por exemplo, noiva que casou há uns anos atrás e falou assim: você pode, por favor, falar para ele comprar aquele apartamento? Que eu quero aquele, que eu não quero outro. Eu fiquei olhando, eu não tinha intimidade. Eu falei, mas como que eu vou falar? Aí chamei o menino, falei, então, noivo, assim, o que vocês resolveram? Mas eu fiquei, porque, tipo assim, é uma tarefa que não me cabe. Isso é um problema doméstico. Mas nessa questão, por exemplo, de quem é o casamento, quem é que vai pagar o quê, eu preciso entender. Até porque eu preciso saber até onde vai o meu limite de recurso. Sim. E nesse curso, né, de organização de casamentos que eu estou montando, que a gente está conversando sobre isso, eu abordo esse tema de uma maneira muito delicada. Porque quando a menina é muito jovem e vai começar a trabalhar com organização de casamentos, ela não tem maturidade para abordar os noivos nesse sentido. E aí ela vai ser invasiva. Nossa, eu não sei o que é pior. A mosca morta, que não fala o que precisa ser falado, ou a que se mete em tudo. Então, mas assim, né, você precisa entender a que ponto que você pode chegar. Porque vamos supor que você tem uma noiva que não tem problema financeiro e que ela tem um sonho em mente, que ela pode fazer todos os cheques que você falar, olha, faz. E no final ela fala que é lindo, maravilhoso. Ou você tem aquela noiva que fala assim, não, olha, eu tenho X e eu quero Y. Aí você tem que fazer o X dela caber dentro do Y, porque aí você tem que entender, transformar dinheiro em sonho. Sim. E aí você precisa entender, tipo assim, vai ultrapassar. E da onde que vai sair isso? Exato. Isso é problema dela. Não, é problema dela, mas a partir do momento que você foi contratada para fazer determinado trabalho, você tem que ter clareza das coisas. Exato. Porque eu acho que clareza, ela vai bem em qualquer momento da nossa vida. Porque tudo aquilo que você faz com clareza, você chega no final, por exemplo, o calígrafo é um dos últimos produtos a ser contratados. E quando eu chego no calígrafo e falo assim, olha, pode fazer o serviço dessa noiva, para trás está pronto. Sim. O recurso que ela tinha que empregar, ela já empregou. Por isso que eu tenho assim enfatizado, né, nas minhas lives sobre você contratar um profissional para o casamento. Mas assim, a pessoa não pode ser, eu acordei hoje, eu quero fazer casamento, ai que delícia, eu casei, eu quero organizar o casamento da minha amiga. Adorei! Nossa, foi ótimo! Nossa, tá. Não, e aquela, né, que casa e depois, como ela casou, ela acha que ela tá apta a administrar o casamento de outra pessoa. Eu acho que vai dar ruim. Isso envolve não só você achar, eu não acho nada, eu não fui paga para achar.
Eu sou paga para resolver, eu sou paga para orientar, eu sou paga para buscar as informações que o cliente quer. Ela me manda um negócio pelo WhatsApp. Aí parece que o vaso é desse tamanho, mas o vaso é desse tamanho. Porque você Nossa, não tem noção de profundidade na foto. E aí você nossa, precisa analisar que é muito... Eu falo assim para você, ó, vamos fazer uma decoração dessa no seu casamento? Aí você tá me nossa. vendo. Só que você está nos Estados Unidos e eu estou no Brasil. Você não sabe se eu tenho 1,5 m ou 2. E aí? Aham. Hã? Nossa, eu enfrentava isso também com relação à caligrafia. Às vezes elas estavam na correria e falavam, não precisa de prova, não. Eu falei, minha filha precisa. Precisa, você não tem ideia do que você está falando. Porque, como eu te falei, né, a gente tira foto e o tom é muito diferente. As cores é muito diferente de uma foto que você tira no celular, a foto que chega lá para ela e a realidade do negócio na mão. E olha, tem até sutileza assim. Se você encontra com a noiva de dia ou encontra com ela à noite, dependendo do que ela olha ali, ela pode achar que é outra cor. Ah, Né? eu tive um problema desse. Sério? Tive. Menina, a noiva comprou um convite que era cinza Caribe. Cinza Caribe. Meu Deus. Cinza Caribe é aquela cor assim, é uma nuance. Eu fui representante da Releva Araújo em Ribeirão por muito tempo. Só depois da Releva Araújo que eu montei a Flor de Lis Convites e fiquei com ela até o ano passado. Mas você imagina que ela olhava no convite, ela punha na luz assim, ó. Ela falava, foi essa cor que eu comprei? Você tem certeza que foi essa cor que eu comprei? Mas é essa Não. cor. Tá aqui, ó, compara. Só que aí o que acontece? O tom do papel que ela escolheu com o papel que ela viu, existe uma diferença ali, né? E aí ela olhava, ela ficou uns 3 dias indo na loja para falar se realmente era a cor que ela tinha comprado. Olha isso, olha isso. Então, assim, tá na cabeça delas e elas precisam entender que é humano. Não, e a questão da tinta também, tinha umas que, por não terem noção, elas queriam o tom exato da fitinha. Eu falo, não existe. A fita é feita de um material, a tinta é feita de outro. Eu vou fazer uma o mais próximo que eu conseguir. Às vezes eu precisava de 4, 5 cores diferentes para ir compondo, sabe? Assim, até encontrar a tonalidade. E não é uma coisa que você faz assim, faz um tantinho e depois faz mais. Não, eu tinha que usar um monte de tinta, uma quantidade considerável, e a tinta é caríssima, para chegar num tom. E às vezes eu gastava um volume assim, muito grande, porque às vezes ficava mais escuro, mais claro, né? E não chega no tom exato da fitinha. É preciso explicar isso para elas, né? Para que a expectativa delas seja alinhada com o que é possível fazer. Por mais que você queira, lógico que eu queria que fosse do jeitinho que ela queria. Só que tem coisa que é possível, tem coisa que não. Então, né, você pega os metálicos, por exemplo. Eu nem sei se está usando mais. Eu fazia muito dourado, prata, bronze, chumbo. Hoje, mas hoje usa. Usa muito tudo. Os metálicos. Usa. Então, os metálicos, assim, às vezes ela tinha uma plaquinha, um detalhezinho que ia fechar, né, o convite. E ela queria que a tinta tivesse o mesmo tom. Não existe uma tinta metálica que seja... Tô com uma garrafa aqui, ó. Que seja metal. Não existe. Você tem um cinza, que tem um brilhinho ali, né? Vou falar assim bem chulamente, que chega próximo. Mas tinta é tinta, né? Não tem como você fazer daquele tom. Na verdade, elas gostariam que o convite delas viesse escrito o nome delas em ouro rosé, que agora, né, ouro rosé, e o calígrafo escrevesse em ouro rosé, de preferência em hot stamping, porque aí ficaria igual o convite. Igual o convite. Demorou para eu explicar para ela que hot stamping não dá para fazer à mão. Mas assim, eu sempre tive muita compaixão pelas noivas, sabe? Então eu sempre explicava para elas assim, o melhor que eu podia e de uma maneira muito carinhosa. Eu falava, olha, eu queria muito, mas eu não consigo, é impossível, né? O que eu consigo é isso aqui. Ah, tá bom. Não, pega na mão, olha, leva para casa, depois você me fala se tá bom ou não. Porque, né, esse negócio de falar tá bom, na hora do vamos ver mesmo, nem sempre tá bom. Porque tem os dois extremos de perfil de noiva, né, Dri? Aquela que escolhe qual cor que você acha que fica melhor. Eu falei, minha filha do céu, que vou casar. Tinha muitos assim. Não, escolhe aí qual que você acha mais legal. E tinha aquela que falava, não, eu quero esse tom assim, assim. Me mandava amostras de
de cor de tecido da toalha de mesa, ou sei lá do que ela ia usar na decoração. Ela falou, eu quero nesse tom. Falou, ó, mais ou menos, esse tom assim exato só consegue em tecido. Em nanquim, em tinta de caligrafia, nem sempre, né? Tem uma guache holandesa de uma qualidade excepcional, caríssima, que tinha vários tons, dava pra gente compor legal, mas mesmo assim é um tipo de tinta que não dá para chegar no mesmo material. Não. São de materiais Até porque diferentes. a gente tem, por exemplo, uma fita de cetim. A fita de cetim, ela tem um certo brilho. Ela não é Sim. fosca como a tinta de escrever. Se fosse fosca, a gente talvez conseguisse. Mas elas são produtos diferentes. Exato, exatamente. Não amarra uma coisa com a outra. As metálicas eram terríveis para isso, para achar o tom exato. Nossa, muito difícil. Mas que delícia, Val. Pena que você não escreve mais. Mas, de qualquer maneira, nosso bate-papo foi delicioso. Amei ter você aqui nessa tarde. Eu tenho certeza que as noivas que tiverem oportunidade de colocar tempo nessa live vão aprender que é humano, né? Que elas precisam se preparar, elas precisam estar assim, planejadas para receber o feedback do profissional que está atendendo ali. Verdade. E assim, para ser o sonho, né? Para realizar o sonho delas. Mas que delícia esse nosso bate-papo. Eu realmente gostei muito. Foi uma delícia. Tenho certeza que você reviveu o seu passado aqui. Foi muito gostoso, foi muito gostoso. Mas assim, eu fico muito contente, né? E nessa sua nova jornada, nós estaremos à disposição. Se alguma noiva precisar de escrever algum convite de última hora, eu sei onde mandar. Para você eu faço, Dri. Para você eu faço. Para você eu faço, beijo para você, viu? Obrigada pelo convite, eu adorei, viu? Adorei de verdade. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e que vocês tenham um ótimo ano. Obrigada, querida. Você também, viu? Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau. E foi isso. Estivemos com a nossa querida Valquíria Lobo, delícia de pessoa, sabe tudo de caligrafia, pena que abandonou o segmento, né? Mas a gente sabe que a gente tem muitos bons profissionais no mercado, mas as dicas dela valem ouro. Fiquem com Deus, uma ótima tarde para vocês. Nos vemos na próxima live. Eu sou Adriana Reis e essa é a série Fiquei Noiva. E agora? Como organizar um casamento perfeito? Tchau, tchau.